Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Olha que lindo que ficou esta gola cachecol infantil que tem aqui no canal. Vou deixar o link para vocês desta linda gola cachecol infantil em tricô aqui para vocês. Mas vou ensinar para vocês esta gola cachecol em crochê. Muitos seguidores meus pediu para que eu ensinasse esta gola em crochê, porque não domina a técnica do tricô. Em tricô, ela fica assim, uma graça, muito linda, olha que bacana. Tá agora no inverno, né? Para nossas crianças é uma boa pedida, ou até mesmo para adultos, é só aumentar a quantidade de pontos. Vamos começar agora a receita da nossa gola cachecol em crochê. Eu tenho esses fios que eu ganhei de uma inscrita aqui no canal, tá? Já veio sem marca. E o tex desta rosinha é mais fininho, é onde eu vou fazer o rosto da nossa raposinha. Então, eu vou usar fio duplo, tá? Vou usar os 2 novelos. E para o corpo da gola cachecol, eu vou usar este tom aqui. O tex deste fio é 375, tá bom? Então, é um fio mais grosso, olha, comparando aqui com o que nós vamos fazer o rostinho, é um pouco mais grosso, ok? E vou utilizar a agulha de crochê número 5, agulha de tapeceiro para acabamento, cortador de fios, olhinhos de trava. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o material utilizado. Então, vamos crochetar? Vamos começar pelo rostinho da nossa raposinha de crochê. Vou utilizar a agulha número 5 milímetros e o fio duplo, tá? Para ficar bem fofinho, eu vou utilizar a agulha número 5, mas podem utilizar uma agulha menor, ok? Vamos fazer aqui, inicialmente, um nó corrediço e vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Façam 20 correntinhas. Após fazer as 20 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha de virada e vou retornar fazendo 20 pontos baixos. Então, é só pegar argolinha por argolinha aqui da nossa correntinha e fazer pontos baixos nesta primeira carreira. Eu considero esta a primeira carreira. Então, é só retornar fazendo os pontos baixos. Quem quiser, pode colocar um marcador aqui no primeiro ponto baixo, tá? Aquela correntinha de virada, eu não trabalho ela, ok? Eu conto só aqui o primeiro ponto baixo mesmo. Então, quem for iniciante e quiser marcar, pode colocar um marcador para não se perder, tá? E retorne fazendo ponto baixo sobre cada argolinha aqui de base da nossa correntinha. Cheguei aqui no último ponto. Contem, pessoal, tem que ter 20 pontos baixos, tá? E aí, toda a volta, nós vamos fazer uma correntinha de virada, tá? Eu considero esta primeira carreira feita de ponto baixo como a nossa primeira carreira. Então, ela é a carreira ímpar. Para retornar na carreira par, nós vamos fazer diminuições. Então, eu fiz uma correntinha de virada, eu vou pular o primeiro ponto aqui de base, ó, que seria esse, e venho para o segundo, configurando assim uma diminuição inicial. E faço ponto baixo, pegando o ponto inteiro. Então, nós tínhamos 20 pontos aqui, nós vamos fazer 18 pontos na carreira de volta.
Então, vamos fazendo ponto baixo até o final, e no sobrando 2 pontinhos, eu volto para fazer a diminuição com vocês. Façam, então, agora 17 pontos baixos, que no final eu vou fazer a diminuição com vocês. Pronto, pessoal, após fazer os 17 pontos baixos, sobrou um ponto baixo aqui e o ponto inicial aqui que eu coloquei o marcador. Então, a diminuição eu faço da seguinte maneira: introduzo a agulha, puxo, fico com 2 laçadas, vou para o ponto do marcador, ó. Pode tirar o marcador, tá? A gente introduz a agulha, pega as 2 alcinhas, puxa e fica com 3 argolinhas na agulha, laço e faço a diminuição. Faço uma correntinha de virada, vou virar, e agora, pessoal, nesta carreira ímpar, que é a do marcador, eu não faço diminuição. Então, eu começo desde o primeiro ponto. Faço um ponto baixo e agora eu já coloco o meu marcador no primeiro ponto baixo. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Aqui. Então, pessoal, olha, eu coloco o marcador no primeiro ponto baixo que eu fiz. E nessa carreira ímpar, eu não faço diminuições. Então, nós vamos retornar fazendo os 18 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, um total de 18 pontos. Prontinho, pessoal, fiz os 18 pontos baixos, vou fazer uma correntinha de virada, e agora, nesta quarta carreira, que é a par, nós vamos fazer diminuições. Então, eu vou pular o primeiro ponto e vou fazer no segundo. Vamos fazer, pessoal, aqui, diminuições dos 2 lados, aqui no início e uma no final. Vamos retornar e vamos ficar com 16 pontos nesta carreira. No final, eu volto com vocês, façam 15 pontos baixos, que no final eu volto para fazer a diminuição com vocês. Pronto, pessoal, fiz os 15 pontos baixos, faltando 2 pontos, um ponto aqui e o ponto do marcador, nós vamos fazer a diminuição. Introduzo a agulha, puxo o fio, vem no ponto do marcador, olha, se não quiser tirar o marcador, dá uma esticadinha. E fica com 3 argolinhas no trabalho. Faz e termina o ponto. Desta forma, faz uma correntinha, agora tira o marcador, vamos subir esse marcador. Vamos virar e nesta carreira, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Então, a gente faz o ponto baixo e recoloca o marcador, tá, pessoal? Quem não tiver esse marcador, coloca um pedaço de fio de outra cor para não se perder, tá bom? E esta carreira aqui nós não fazemos diminuições, nós vamos trabalhar os 16 pontos baixos. Vamos seguir desta forma até ficar com 2 pontos no trabalho. Quando nós estivermos com 2 pontos aqui no trabalho, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a carreirinha de 2 pontos baixos, aquela que a gente só trabalha os 2 pontos baixos. Coloquei o marcador. E tá assim o nosso rostinho da nossa raposinha de crochê. Olha que bacana, tá? Agora, nós vamos fazer o lado oposto. Este aqui é o lado do avesso, tá? Ó, o tricô na lã, o crochê, desculpem, o crochê na lã, ele fica dando uma envergadinha. Mas nós vamos fazer ele dupla face, então ele vai dar uma acertada depois. Agora, nós vamos fazer a carreira invertida.
Então, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar. Esta aqui é a carreirinha que nós faríamos a diminuição. Então, nós vamos fazer uma diminuição. Eu introduzo o fio, né? Aqui no ponto, tiro o marcador, coloco e faço uma diminuição. Desta forma, faço uma correntinha, viro. Este aqui é o lado que eu considero o lado ímpar. Então, eu faço um ponto baixo, tá? E a gente colocaria o marcador, tá? Não há necessidade. Então, esse é o lado que eu coloco o marcador, tá? Então, agora eu faço uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer aumento. Este aqui é o lado do avesso, é o lado que eu vou fazer os aumentos. Fiz 2 pontos, faço uma correntinha, viro, e este é o lado que eu não faço aumento. Então, eu faço um ponto, coloco o marcador, travo esse marcador e eu trabalho o segundo ponto. Então, este aqui é o lado que eu não faço aumento, eu só trabalho o ponto. Faço uma correntinha, vou virar. Neste primeiro ponto, eu pularia. Neste caso, eu vou trabalhar este ponto e vou fazer um aumento. Vou para o ponto do marcador e faço um aumento. E vou ficar com 4 pontos no trabalho. Vou tirar o marcador, faço uma correntinha de virada, viro o trabalho e trabalho desde o meu primeiro ponto aqui, ó. Faço meu primeiro ponto e coloco meu marcador. Esta é aquela carreira que eu não faço aumento. Eu só vou trabalhar os 4 pontos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto aqui na ponta, ó. Quarto ponto. E fico com 4 pontos. Depois, nós vamos dobrar o trabalho. Esse trabalho, ele vai crescer, vai aumentar e vai chegar, olha, vai ficar bem aqui, ó. Aqui é o biquinho da nossa raposinha. Esse trabalho vai crescer até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, esta é a carreira que a gente não faz aumentos, tá? Apenas trabalhei os 4 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho, e neste primeiro ponto aqui, ó, eu faço um aumento. Vou trabalhar um ponto baixo, vou para o segundo, faço um ponto baixo sozinho, e aqui no marcador eu vou fazer um aumento. Então, eu venho aqui, ó. Olha, se quiser pode tirar o marcador, porque às vezes o ponto fica apertado. Tira o marcador e faz um aumento aqui nesta ponta, ó. Então, nós vamos pegar e fazer 2 pontos baixos juntos. Espera aí que deu um nó aqui. Esticar meu novelo. Ó, vou desmanchar e fazer novamente. E aqui nessa pontinha, nós fazemos 2 pontos baixos juntos, tá? Vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho, tá? Eu vou trabalhar aqui este lado sem aumentos. Então, eu faço
um ponto, coloco o marcador e vou trabalhar 6 pontos baixos. Fiz o primeiro, o segundo, terceiro, deixa eu soltar aqui que o meu novelo enroscou o fio. Prontinho, soltei o fio aqui que tinha enroscado o meu novelo. Então, fiz o terceiro, quarto ponto, quinto ponto e o sexto aqui na ponta. Sexto ponto, certo? Vou fazer uma correntinha de virada, vou virar e vou aumentar. Toda vez que o marcador estiver deste lado, eu aumento no primeiro ponto e no último. E aqui eu faço um aumento em ponto baixo e sigo fazendo até a outra ponta, onde nós vamos fazer um aumento. Cheguei aqui, ó, antes do marcador, vou retirar o marcador e vou fazer os aumento aqui nesta ponta. E vamos ficar com 8 pontos no trabalho. E aí, nós vamos seguir desta forma, assim, ó, fazendo os aumentos até chegar a 20 pontos aqui no trabalho. Então, sigam aí agora, fazendo os aumentos, olha, vai ficar assim a segunda parte. Sigam fazendo os aumentos até ficar com 20 pontos no trabalho, e aí eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, com 20 pontos baixos. Esta é a carreira do lado direito, então, eu fiz apenas ponto baixo sobre ponto baixo, e estamos com 20 pontos no trabalho. E fica exatamente assim. Este aqui é o lado direito do trabalho, certo? Nós vamos dobrar e vamos unir os dois lados agora. Então, olha, fiz uma correntinha de virada, vou segurar assim e vou fazer desta forma. Está aqui, ó, o marcador fica para trás, aqui estão as correntinhas, certo? E vamos fazer assim. Após fazer a correntinha, nós vamos pegar o primeiro ponto deste lado, junto com o primeiro ponto do lado de cima, e vamos fazer ponto baixo. Vão ser um total de 20 pontos baixos, unindo os dois lados. Então, eu fiz o primeiro, venho para o segundo ponto e pego o ponto de cima, ó. Segundo ponto, venho para o a próxima argolinha aqui, ó, e pego o ponto da carreira de cima. Então, façam aí a união, olha, dos dois lados, tá? Em ponto baixo, até aqui na ponta onde está o marcador. Vou fazer a minha união, vou unir as minhas duas carreiras e já retorno com vocês. Cheguei aqui, pessoal, olha, faltando um pontinho, tenho 19 pontos aqui. Vou fazer o último com vocês, vou tirar o meu marcador e vou prender aqui os dois últimos pontos, assim. E fica assim o nosso trabalho, olha, tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer agora esses 20 pontos baixos, tá? Eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo. Então, olha, desde o primeiro ponto, vamos seguir fazendo ponto baixo, sem aumento e sem diminuição.
Então, são 20 pontos baixos por 4 carreiras, tá? Façam sempre uma correntinha de virada e retornem fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por 4 carreiras. Terminei aqui, né, as 4 carreiras de ponto baixo, cheguei aqui no último, eu não fiz a correntinha, tá? Eu vou trocar a cor do fio para esta cor bordô aqui, tá? Então, eu vou voltar esse último ponto, ó. Vou voltar o último ponto e vou finalizar na cor nova, tá? Vou deixar uma sobra de fio para arrematar. Agora sim, eu vou fazer uma correntinha, vou virar, vou cortar aqui, ó, uma sobra aqui do fio rosa. Tá? Fiz a correntinha, já cortei, vou virar e vou fazer ponto baixo, pegando pela alça de trás do ponto. E já vou esconder essa sobrinha de fio aqui, já vou arrematar, tá? Então, nós vamos fazer ponto baixo, pegando pela alcinha de trás, ó. Aqui é a alcinha de trás do ponto e já vamos escondendo esta sobra. Então, vamos fazer esta carreira em BOL, tá? 20 pontinhos, tá? Cheguei aqui no final, pessoal, o último pontinho eu não vou fazer em BOL. O último pontinho eu vou pegar o ponto inteiro para o acabamento ficar legal aqui no final, tá bom? Vou fazer uma correntinha de virada e vou retornar trabalhando em BOL por 19 pontos. E o 20º, eu vou pegar o ponto inteiro, não vou fazer em BOL. Então, essas carreiras são em BOL e apenas o último pontinho eu pego o ponto inteiro. Vamos fazer 6 carreiras, tá? Já foi uma, esta estou retornando, então, é a segunda carreira. Vamos fazer um total de 6 carreiras já na nova cor. Fiz aqui as 6 carreirinhas, vou fazer uma correntinha de virada e vou virar. Este aqui é o lado direito do trabalho, tá? Então, está assim. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto baixo, só que pegando o ponto inteiro, tá? Agora, não é em BOL. Então, nós vamos fazer 3 carreiras, pegando o ponto inteiro. E é exatamente nesse lugar que nós vamos colocar as orelhas da nossa raposinha de crochê, aqui da nossa gola cachecol de crochê, tá bom? Então, essas 3 carreiras, pegando o ponto inteiro, tá? Para deixar o local das orelhinhas da nossa raposa de crochê da gola cachecol. Olha que bacana que está ficando. Pronto, pessoal, terminei aqui as 3 carreiras e o trabalho está assim. Aqui finaliza a cabeça, aqui é o final, onde nós vamos colocar as orelhinhas aqui da nossa raposinha de crochê. A partir de agora, nós vamos fazer 30 centímetros de ponto baixo, só que pegando pela alcinha de trás do ponto. Então, olha, vou fazer uma correntinha de virada, vou virar e vou fazer o corpo da nossa raposinha. No corpo da nossa raposinha, nós vamos fazer 30 centímetros de meio ponto alto, ó. Então, são as 3 argolinhas e pegando sempre pela parte de trás do ponto, ó. É só subir
meio ponto alto por 30 centímetros, pegando a alcinha de trás do ponto. Terminei aqui, olha, as carreiras, ficaram um total de 30 carreiras, tá? Vou medir aqui para vocês, para verem centímetros. Pegar desde aqui, ó, da bordinha. Olha, 29 centímetros e meio, tá? Esticado, bem esticadinho, 29 centímetros e meio, tá? Agora, até a ponta aqui, ó. Até a ponta, que é o bico aqui, o focinho. Vamos dar uma esticada. Até aqui temos 48 centímetros, tá? Pessoal, faça da medida necessária para a criança. Vá medindo no pescocinho da criança, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer esta parte sanfonadinha, mais fechadinha, olha, que é para colocar na boca aqui da nossa raposinha, tá? Então, essa parte central aqui, ó, eu vou fazer com uma agulha mais fina, eu vou fazer com a agulha número 4 e vou fazer da seguinte maneira. Eu fiz uma corrente, olha, estamos aqui do lado direito, lembra que a gente deixou em relevo aqui em BOL esta carreirinha? Então, eu considero este o lado direito. Vamos fazer aqui uma correntinha de virada. E aqui é o lado direito. Aqui, eu vou pegar e vou fazer uma diminuição. Então, vou começar fazendo uma diminuição. Vou dar uma apertadinha aqui no ponto. Eu introduzo no primeiro ponto e tiro, vou para o segundo, pegando o ponto inteiro, ok? Fico com 3 laçadas e faço essa diminuição. Vou fazer 1, 2, 3. Eu vou fazer 15 centímetros de correntinhas. Então, eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Vamos medir para ver quanto centímetros tem essas 20 correntinhas. Então, em centímetros, vamos medir aqui. 20 correntinhas deram 11 centímetros. Vamos fazer mais 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos esticar. E vamos ver em centímetros. Olha, deu 17 centímetros. Vamos desmanchar aqui 2 correntinhas. E vou medir novamente. Tem aproximadamente aqui, ó, 16 centímetros. Mas nós vamos fazer a virada. Então, vamos contar quantas correntinhas ficaram no total, até aqui.
porque nós vamos repetir a mesma quantidade de correntinhas. Então, vamos lá? Olha, esse aqui é o ponto de diminuição, né? Então, eu já conto uma correntinha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Deu uma torcidinha aqui. 22, 24, 26, 28, 29 correntinhas. Essa 29 fica sendo a correntinha de virada, tá? Então, são 28 correntinhas mais uma correntinha de virada. E eu vou fazer com agulha número 4 milímetros para ficar sanfonadinho. Eu vou fazer aquele ponto para simular o ponto barra. Então, vamos lá? Vamos retornar fazendo ponto baixo nessas correntinhas, um total de 28 pontos baixos, até a base aqui da correntinha. Então, é só fazer ponto baixo, retornando aqui por 28 vezes, 28 pontos baixos. Terminados os 28 pontos, olha, chegamos aqui na base. Esse ponto aqui é o ponto que a gente fez a diminuição. Então, ele não conta, ele já foi usado, tá? A gente nós vamos vir aqui para os próximos 2 pontos e vamos fazer uma diminuição. Introduzo no primeiro, vou para o segundo, introduzo, puxo e fico com 3 argolinhas. Vou puxar, fazer este ponto, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho e vou retornar aqui, ó, não nesse ponto, eu venho no segundo, ó. Esse aqui é o ponto da virada, da diminuição, eu pulo ele, tá? Eu venho aqui para a segunda correntinha pegando pela alça de trás, ó. Então, eu pulo esse, eu venho para o próximo e faço ponto baixo. E vou retornar fazendo ponto baixo em BOL até lá na ponta. No último pontinho, eu não faço em BOL. O último pontinho, eu pego o ponto inteiro, tá? Como nós fizemos aqui no corpinho da nossa gola cachecol raposinha. Então, olha, vão ser pontos baixos em BOL até lá na ponta, com exceção do último ponto, que eu vou pegar o ponto inteiro. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos fazer um ponto aqui, e aqui na curvinha, olha, nós vamos pegar o ponto inteiro. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho e vamos retornar fazendo ponto baixo em BOL até a base novamente. Então, façam novamente os 28 pontos. Olha, já fiz 3. Façam aí os 28 pontos, retornando até a base. Quando chegar aqui na base, nós voltamos para fazer a diminuição. Fiz os 28 pontos, olha, esse ponto aqui já foi utilizado, ele tá aqui, é o da diminuição. Eu venho para o ponto ao lado, puxo, fico com 2 argolinhas, vou para o próximo, puxo e seguro e finalizo o ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho, aí, ó, eu pulo a correntinha, pulo este ponto aqui
e venho para o próximo. E faço ponto baixo. E novamente, vou pegando em BOL, fazendo ponto baixo pela alcinha de trás aqui do ponto, tá? Até chegar lá na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu vou pegar o ponto inteiro. Olha, está ficando assim o trabalho, ó. Olha que bacana, né? Vai ficar um ponto barra, tá? Onde nós vamos colocar essa parte dentro da boca da nossa raposinha. E ainda aqui no final, nós vamos fazer a cauda, tá? Na outra cor, ok? Então, façam aí as colunas, aqui o ponto barra, até chegar aqui na ponta. Como nós estamos fazendo diminuição, essa parte vai ficar mais fechada, tá? Nós estamos diminuindo aqui os pontos de base, essa parte vai ficar mais enrugadinha. Façam aí os pontos barras, né? Indo e voltando também, pegando a parte de trás. Eu vou fazer as minhas e já retorno. Cheguei aqui, olha, faltando 2 pontinhos. Então, olha, vim para vocês verem, parece que só tem um, mas na verdade a gente tem o da ponta aqui. Então, a gente introduz aqui no penúltimo, puxa e vem aqui na lateral, ó, e pega aquele ponto da lateral e faz a diminuição. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Pula a correntinha e o ponto que foi reduzido, né, que foi diminuído, e volta fazendo a última carreira de ponto baixo, até lá em cima. Então, vamos fazer até aqui agora, e tá ficando assim o trabalho. Finalizei aqui a carreira, olha, ficou assim. Essa parte fica mais sanfonadinha, olha que bacana que fica. Muito parecida com a do tricô, né? Essa gola cachecol, raposinha em crochê, fica linda. Olha que maravilha. Vamos fazer agora a parte da cauda. Então, eu vou voltar para a agulha número 5 e vou fazer aqui, nessa parte de cima, 20 pontos baixos. Aqui, ó, 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha e venho desde o primeiro ponto e faço um ponto baixo, venho para o ladinho, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e vou subindo até aqui a ponta, e vamos ficar com um total de 20 pontos baixos. Fiz aqui, olha, 19 pontos, e aqui na ponta, nós vamos fazer o 20º ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar, e nós vamos voltar a trabalhar agora em ponto, meio ponto alto, em BOL. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e fazer em BOL meio ponto alto, os 20 pontos, pegando pela alcinha de trás, tá? Então, é só fazer meio ponto alto em BOL, são 20 pontos, pegando sempre a alcinha de trás, não esqueçam. Chegando lá no último ponto, nós fazemos o ponto inteiro. Eu vou fazer essa primeira carreira aqui na ponta, na virada eu volto com vocês. Fiz os 19, cheguei aqui no último, eu vou pegar o ponto inteiro e fazer o 20º ponto. Uma correntinha de virada, olha, vai ficar assim mesmo, mais aberto aqui. Nós vamos fazer uma correntinha de virada, vamos virar o trabalho e vamos seguir fazendo
meio ponto alto desde o primeiro ponto em BOL, pegando pela alcinha de trás, com exceção do último ponto que pegamos o ponto inteiro. Vamos subir aqui um total de 10 centímetros nesta nova, esse finalzinho de cauda. Vamos fazer por 10 centímetros. Terminei, pessoal, as carreiras, olha, aqui, vamos ver quantos centímetros ficou. 10 centímetros e meio, aproximadamente, tá, pessoal? Depende da tensão do ponto, do fio e da agulha. Vamos mudar agora para a cor da cauda, que vou fazer da mesma cor aqui do rostinho da nossa raposinha, ok? Então, eu vou voltar para o fio rosa. Eu tô usando o fio duplo e a agulha continua com a número 5. Então, aqui, olha, eu vou voltar esse último pontinho para fazer a troca da cor, tá? Então, ó, eu termino aqui em meio ponto alto, vamos fazer assim. Vou dar a laçada, vou introduzir a agulha, mas eu vou puxar na cor rosa. Vou apertar, vou fazer uma correntinha de virada e vou virar o trabalho. Aí, para vocês, este aqui é o lado da frente e este aqui é o meu lado da frente. Então, eu vou esconder esses fios para trás, vou puxar junto assim, tá? Eu vou puxar aqui, vou deixar um pedaço para tricotar, para crochetar, é o costume do tricô, né? Para crochetar junto. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa primeira carreira de ponto baixo. Eu já vou fazer desde o primeiro pontinho aqui, ó. Deixa eu aproximar. Então, vou fazer desde o primeiro pontinho aqui, ó. E já vou levar os fios juntos. Ponto baixo, tá? Então, vamos lá, ó. Total de 20 pontos baixos, pegando o ponto inteiro. Vamos esconder o fio. Aqui atrás. Até o final. Terminei, cheguei aqui no final, são 20 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho e vou seguir fazendo ponto baixo, só que eu vou pular sempre o primeiro ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer a partir do segundo ponto. E vou fazer 19 pontos baixos, pegando o ponto inteiro. Então, vamos seguir fazendo ponto baixo agora até o final, um total de 19 pontos. Cheguei no final, eu vou fazer uma correntinha, não vou fazer muito folgada, tá? Faz uma correntinha mais apertada, vira o trabalho e pula o primeiro ponto, faz no segundo. Então, nós vamos fazer 18 pontos agora. Vamos seguir fazendo 18 pontos. Chegando lá no final, eu volto com vocês. Fiz os 18 pontos, vou fazer uma correntinha, vou virar e vou pular novamente o primeiro e venho para o segundo ponto. E vou fazer 17 pontos. Vamos seguir desta forma até sobrar 3 pontos no final da cauda.
Quando tivermos com 3 pontos, eu volto com vocês. Terminei aqui, olha, tenho 3 pontos apenas no trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer os 3 pontos sem diminuição. 1, 2, 3. Vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio para fazer um acabamento. Vou puxar bem e vou esconder esse fio de sobra. E vou medir aqui para vocês para ver com quantos centímetros ficou esta cauda. Então, da ponta, olha, 10 centímetros, ok? 10 centímetros. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas aqui da nossa raposinha. Pessoal, tô adorando esta combinação de cores, tá? Linda! Vamos fazer as orelhinhas, então, da nossa raposinha. Olha, antes de fazer as orelhinhas, vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz o acabamento da cauda. Eu vou pegar a sobra de fio e vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, porque ela fica virando. Então, eu vou fazer uma barra, olha, bem curtinha mesmo, só uma beiradinha. E vou prender aqui, tá? Vou alinhavar. Só ida e volta, tá? Muito simples. Não vai dar para perceber do outro lado. Olha, vai ficar assim. E ela fica mais firme, ok? Aí, aqui, ó, eu vou para a lateral e vou esconder a sobra de fio, tá? Então, vamos fazendo assim até esconder totalmente essa sobra de fio aqui. Aqui eu vou dar um nozinho, ó. E vou esconder mais um pouquinho. Pronto. Aí fica assim, tá? Só isso. Para os olhinhos, olha, eu já coloquei um, tá vendo? Cortei aqui a ponta, ó, fiz uma... Pedi para o marido parar aqui e lixei a ponta desse olhinho. Então, a gente introduz aqui, já fiz a marcação aqui do focinho dela, da nossa raposinha. Deixei 8 pontos deste lado e 8 pontos deste lado. Eu vou utilizar os 4 pontos centrais. 1, 2, 3, 4. Os olhinhos, olha, eu coloquei, contando dessa primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre a 9ª e a 10ª carreira, tá? Ó, tá vendo, ó? Fica um oquinho aqui, vou fechar, tá? E vou travar. Entre um olho e outro, eu deixei 8 pontos, tá? Tem 8 pontos entre um olho e outro. E agora, eu vou pôr a trava aqui embaixo.
Quem quiser colocar aqui, também pode. Mas eu preferi fechar, tá? E colocar aqui embaixo. Aí, eu vou pôr a trava e vou apertar bem, tá? Então, a gente tem que apertar bem essa trava. Eu tenho esse suporte, tá? E mesmo assim, eu ainda vou colocar cola aqui. Eu vou colocar um pinguinho de cola Tec Bond aqui para fixar bem, tá bom? Caiu aqui o marcador, mas são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Para os olhinhos, eu tinha esse verde, número 12, e o marrom, número 14, tá? Olha, são olhinhos de trava da marca Círculo, tá bom? São da marca Círculo, ó. Vou deixar na descrição do vídeo o link da loja que eu compro esses olhinhos. O 12 milímetros eu só tinha na cor verde, então eu utilizei o número 14 milímetros. Também fica muito bom, olha, eu prefiro o castanho, fica mais bonito. Mas o meu número 12 acabou, tá? Vou comprar mais. Então, vamos fazer agora a parte aqui central do focinho dela. Então, olha, eu mantenho assim para frente, né? O olhinho tá para frente. Eu vou puxar aqui o fio e vou fazer com a agulha número 5. Vou fazer um nó. Vou deixar uma sobra para acabamento, tá? Vou tirar aqui o primeiro marcador. Eu venho aqui naquela alcinha onde a gente fez o BOL, tá? Vamos puxar e vamos prender aqui. Vou dar uma puxadinha aqui. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Venho para o segundo e já vou puxando o fio junto. Mais um ponto baixo, terceiro ponto baixo, e no quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Meu marcador já tinha até caído aqui, eu não prendi. Depois, eu vou cortar essa sobra de fio. Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer ponto baixo no mesmo, desde o mesmo ponto. 2. Agora, vou fazer o terceiro. E aqui na ponta, o quarto ponto baixo. Vou virar. Antes, eu faço uma correntinha, vou virar. Agora, eu vou fazer diminuição. Então, eu faço um ponto baixo. Aqui no meio, eu introduzo o fio, puxo, fico com 2 argolas. Vou para o segundo, introduzo, puxo, fico com 3 argolas. Vou finalizar o ponto fazendo assim uma diminuição. E vou no último ponto aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou virar. Vou trabalhar esses 3 pontos. 1, 2, 3. Está ficando assim. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo. E no segundo, eu vou fazer uma diminuição. Introduzo e puxo.
introduzo o puxo e fico com 3 pontos aqui, 3 argolinhas aqui na agulha. E vou finalizar. E vou ficar com 2 pontos, o primeiro e aqui o da diminuição. Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou trabalhar esses 2 pontos. Uma vez, ó. Uma vez, vou fazer uma correntinha, vou virar e vou trabalhar novamente esses 2 pontos pela segunda vez. 2 vezes, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho e vou fazer novamente. 2 pontos. Pela terceira vez, vou esticar, olha, vou medir, ainda tá curto. Vou fazer a quarta vez. Uma correntinha, vou virar e vou trabalhar esses 2 pontos pela quarta vez. Uma correntinha, vou virar, vou fazer novamente os 2 pontos, agora pela quinta vez. Então, eu faço 2 pontos. Vou dar uma esticada aqui e vou medir. Ó. Foram feitos 5 vezes 2 pontos, ó. Agora, aqui, quem tem o focinho de acrílico, pode colocar o focinho aqui. Eu vou trocar a cor do fio para o fio preto e vou ensinar agora a fazer aqui um focinho na cor preta. Pode fazer em crochê, como pode bordar aqui. Eu vou explicar em crochê. Então, eu vou voltar aqui, ó, o ponto e vou finalizar na cor preta. Vamos trocar o fio na cor preta. Finalizar o ponto na cor preta, desculpem. Vamos ajustar aqui, apertar. E eu vou fazer a correntinha já na cor preta. Fazer a correntinha, vou virar o trabalho e vou trabalhar 4 carreiras de 2 pontos na cor preta. Fiz uma, faz uma correntinha de virada, vamos virar, vamos fazer a segunda carreira. Deixa eu acertar aqui. Esse aqui é mais apertadinho, que foi onde eu ajustei o ponto. Correntinha, vamos virar, fazer a terceira vez. Terceira carreira, né? Eu aperto muitos pontos. Correntinha, vamos virar e fazer pela última vez. 2 pontos. Fiz o primeiro, ó, vem aqui e faz o segundo ponto. Aí vamos fazer pela última vez aqui o ponto. Minha agulha é muito redondada, vou trocar e vou fazer com uma agulha mais fina. Só esse último pontinho aqui. Puxar e vou fazer uma correntinha. Vamos medir aqui. Cortar esse fio roxo, fio vermelho, né? Para fazer o acabamento. Olha, vai ficar assim. Agora, eu vou cortar aqui uma sobra de fio preto para fazer o acabamento. Puxa totalmente e aperta aqui. Vamos fazer agora o acabamento desses fios, vamos esconder
cortar essa sobrinha aqui, ó, nesse cantinho. E vamos fixar aqui o fio preto. Vou fixar o meu com a agulha de tapeceiro. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, vou fixar e eu já retorno com vocês para fazer as orelhinhas. Pronto, voltei, pessoal. Costurei o focinho, ó, da nossa raposinha de crochê. Olha como fica a parte de trás, tá? Dá uns pontinhos, não vai aparecer. Olha como que ficou legal. Fiz 2 sobrancelhas aqui, mas essa aqui é opcional também, 2 fiozinhos de linha, tá? Da mesma cor, se quiser fazer em preto, faz em preto, tá? E já coloquei uma orelhinha. Então, vamos para a aula dessa orelhinha. Até este momento, a nossa gola cachecol está com 87 centímetros, tá? De comprimento. Depois, nós vamos montar ela aqui e eu mostro para vocês o resultado final. Vamos começar com a parte rosa da orelhinha. Vou fazer com a agulha número 4, porque a minha agulha número 4 é mais pontuda. E a número 5, ela é muito arredondada, ficou difícil de crochetar com ela. Mas fiquem à vontade para fazer com a número 5, ok? Então, vamos fazer um anel mágico. E dentro deste anel mágico, nós vamos colocar 3 pontos baixos, tá? Então, coloquem 3 pontos baixos aqui no anel mágico, deixa bem fofinho, tá? Bem folgado. 2, 3. Vou dar uma fechadinha aqui, mas não vou apertar muito. E vou fazer agora 3 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto aqui do anel mágico, e nós vamos ficar com 6 pontos no trabalho. Então, fiz um, deixa eu apertar um pouquinho mais esse ponto aqui, senão vai ficar muito folgado. Então, vamos fazer aqui os 3 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto aqui do anel. Então, fiz o primeiro aumento, vamos para o segundo ponto, mais um aumento, e no terceiro ponto aqui, nós vamos fazer o segundo aumento. Vou virar aqui, ó, porque a peça tem a tendência de ficar no avesso, vamos arrumar, ajustar, tá? Agora, nesta próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, agora aqui, olha, ficou uma alcinha de fora. Vou pegar todas as alcinhas, eu tô trabalhando com fio duplo, né? Então, tem que tomar o cuidado de pegar as 4 alças. Pronto. E aqui eu faço o aumento. Vamos repetir. Um ponto baixo e um aumento. A segunda vez, né? Um ponto baixo e um aumento pela terceira vez. E vamos arrumando a peça, tá? Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento. Por 3 vezes também. Então, vamos lá, vamos repetir. 2 pontos baixos e aqui aumento em cima do aumento da carreira anterior. Mais uma vez.
2 pontos baixos e o terceiro aumento. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Uma vez, né? 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento a segunda vez. E 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento a terceira vez. E ficamos com 15 pontos aqui no trabalho, ó. A última carreira agora da orelhinha é ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer 15 pontos baixos, então, façam aí 15 pontos baixos. Terminados os 15 pontos baixos, vou terminar com um ponto baixíssimo. Vou dar uma esticadinha aqui no fio, não vou deixar muito, só uma quantidade para fazer o acabamento. E vou passar aqui para dentro, ó. Vou deixar aqui essas sobras de fio. Vou cortar um pouco dessa sobra e vou esconder aqui, tá? Para não me atrapalhar. E fica assim, a orelhinha. Agora, eu vou fazer a borda na cor do corpo da raposa. Então, eu vou fazer um nó corrediço, vou ajustar. Eu venho aqui onde eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo e vou introduzir a agulha. Só vou pegar embaixo aqui mesmo do ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o nó corrediço. Já vou prender aqui esse fio, né? Essa sobra. E vou prender o fio aqui. E vou girar. Eu vou trabalhar a lateral aqui, ó, dessa orelhinha. Eu vou trabalhar por essa lateral, tá? Então, olha, eu vou deixar o fio aqui. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? De lateral. Aqui no topo, eu vou fazer um aumento, tá? Vou pegar bem aqui no meio, ó, e faço 2 pontos juntos, fazendo um aumento, e vou descer 5 pontos de lateral. 1, 2, mais apertado, né? 3, escapou aqui. 4, né? 5, eu venho aqui na borda, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na borda. E uma correntinha. E fica assim, tá? Está pronta a orelhinha, é bem simples de fazer. Vou esticar o fio e vou deixar uma sobra aqui de uns 30 centímetros, mais ou menos, porque eu vou prender na cabeça da raposinha, olha. Dá uma ajustada, ó, e fica assim. Façam 2 peças, né, como essa, e vamos prender na cabeça da raposinha. Agora, para fixar aqui na cabeça da nossa raposinha, eu vou esconder essa ponta aqui
aqui dentro, ó. Assim. Vou pôr lá pra baixo também, tá? Vamos costurar com a ajuda da agulha de tapeceiro. Vou fazer a primeira parte, a parte da frente aqui, ó. Essa parte da frente, na frente, e depois eu vou costurar a parte de trás. Então, vamos passar aqui na agulha de tapeceiro. Para fixar a orelhinha, olha, primeiro eu já coloquei, eu vou pegar desde o cantinho aqui. Só que a linha tá invertida, né? Porque este aqui é o lado da frente, tá? Então, olha, para facilitar, o que que eu sugiro aí, indico para vocês? Vamos colocar um marcador aqui, ó, só para prender, pra gente se basear aqui, tá? Não precisa nem fechar, só para deixar assim, ó. Aí a gente sabe que tem que ficar fixo aqui. Aí, olha, então eu vou pegar aqui, lembra aqui das duas carreiras de relevo, e aqui são as 3 carreiras que eu deixei, eu falo no vídeo, que é onde nós vamos fixar as orelhas, tá? Então, eu vou pegar aqui os pontos das costas da carreira de relevo aqui embaixo, ó, como eu prendi ali. Então, olha, vou encostar bem aqui e vou começar aqui, ó, embaixo. E vou pegar a parte vermelha. Parte vermelha com parte vermelha. Venho aqui embaixo e pego as duas alcinhas de cima da cor rosa, tá? Tô pegando aqui embaixo, tá, ó. E pego duas da rosa. E vou alinhavando por baixo, ó. Dessa forma, a orelhinha vai ficar em pezinha, tá? Então, vamos lá. Pego aqui. E duas da rosa e puxo. Ó. Tem um pontinho aqui antes, ó. E pego esse último na cor rosa. Voltar aqui, ó, só o rosa. Aí, eu vou tirar esse marcador aqui. E vou prender a parte vermelha com essa parte final aqui, ó. Tá? De baixo. Venho e pego aqui, ó, por baixo, na parte vermelha. Aperto bem. Vou voltar aqui, ó. Aqui a pontinha do início lá, que eu cortei, eu fiz o acabamento, ó. Vamos tirar. Eu vou voltar aqui e vou prender pra fixar bem a pontinha, ó. Tá vendo? Puxo. Aí, o fio tá aqui, eu vou passar de volta para baixo. Para trás, né? Ó. E ficou aberto, ó, tá vendo? A nossa orelha tá aberta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. E vou prender aqui a parte de baixo. Então, eu venho aqui e faço essa costura aqui, ó. Pegando esse pontinho. Pego desde a ponta aqui, tá? Vou repetir. Assim. Assim fica bem fixa a ponta. E vou seguir pegando assim e alinhavando. Tá bom? Então, façam aí, pessoal, a costurinha. Não tem muito segredo, não. Eu mostro mesmo porque sempre tem iniciante no canal.
tá? Mas esse aqui é uma forma muito pessoal de prender, né? De fazer essa costura. Então, cada artesã tem o seu modo de prender, tá? Cada um faz como quiser. Eu mostro como eu faço, porque algumas iniciantes pedem para mim mostrar, mas o vídeo fica até longo demais, né? Vou prender o último aqui, ó. Eu vou voltar para prender bem essa pontinha. Vou passar aqui para baixo. E aqui no avesso, ó, vou dar um nozinho aqui no avesso, tá? Na parte de baixo. Ó. E vou passar por entre os pontinhos para esconder a ponta. Para não ter perigo de desmanchar, né, pessoal? Pronto. E fica assim, ó. Vou dar uma ajustada, né? Ó. Bacana, né? Muito lindinha, ó. Ela fica em pé. Tá vendo? Ela não deita, ó. Ela fica em pé, tá? Uma graça aqui a nossa raposinha, né? Muito linda. Então, chegamos ao final. Está pronta aqui a nossa gola, olha, dá uma entortada, a lã dá uma viradinha mesmo, tá? A gente coloca aqui, na boca aqui da raposinha, e vem até essa parte sanfonada. E fica assim. Tá vendo? Na gola cachecol de crochê. Olha que graça. Muito fácil de ser feita. Tem os detalhes, né? Parece que é complicado, não, mas é muito simples. Olha que linda que fica. Para quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos e familiares, ajudando dessa forma no crescimento do canal.